1 Reis, capítulo 7. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Versículo 14. Grandes e suntuosos edifícios foram construídos no reinado de Salomão. Seus palácios e a arquitetura singular das edificações declaravam por si só a potência da nação no cenário mundial. Definitivamente, Salomão não poupou esforços e capital com a finalidade de construir um grande império, mas também sabia que quanto maior a nação, maiores as responsabilidades, e um lugar específico foi construído para julgar o povo, a sala do trono ou sala do julgamento. Para fazer todas as peças de bronze polido, Salomão mandou chamar Hirão, filho de uma israelita da tribo de Naphtali, com um homem de Tiro. A Bíblia destaca 3 qualidades nesse artesão que aprendeu com esmero o ofício de seu pai. Cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Com certeza foi um homem usado pelo Espírito Santo para a realização de sua obra. E para que o Senhor possa nos encher, como precisamos estar, amados? Vazios, não é verdade? Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que então Deus nos encha de seu Espírito. Por isso que a obra de nos despojar do próprio eu é tão necessária e precisa ser diária. É impressionante a riqueza de detalhes dos objetos feitos por Hirão. Quando Deus concede um dom a quem humildemente aceita recebê-lo, isto resulta em tesouros da casa do Senhor, pois a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O Espírito Santo não concede o dom que escolhemos, mas nos escolhe para o dom que dará resultados para a glória de Deus. Eis qual deve ser a nossa atitude constante diante dos dons que o Senhor nos concede. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Isaías capítulo 64, versículo 8. Como barro nas mãos do oleiro, nossa vida deve ser usada como uma fábrica de tesouros para o Senhor. É fácil nos distrairmos ou até nos entediarmos numa leitura como a de hoje. E muitos até perguntam: o que posso aprender com tantos detalhes sobre objetos, como foram feitos e de que material foram feitos? Amados, se perseverarmos em ouvir a voz de Deus por meio de Sua palavra, o Senhor sempre tem o que nos ensinar, que são palavras de vida e de esperança. Nos utensílios do templo, por exemplo, encontramos detalhes preciosos da primeira visão do profeta Ezequiel. Notem que no versículo 29 diz que nos painéis havia leões, bois e querubins. Na visão de Ezequiel, ele viu os querubins à direita com o rosto de leão e à esquerda com o rosto de boi. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. No templo, cada suporte tinha 4 rodas. Ezequiel viu uma roda na terra ao lado de cada um deles. 4 rodas. Ezequiel capítulo 1, versículos 15 e 18. As 4 rodas no templo estavam debaixo dos painéis, e Ezequiel viu que as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Ezequiel capítulo 1, versículo 20. Vocês percebem a beleza da palavra do Senhor? A visão de Ezequiel nos confirma que cada um desses detalhes que lemos hoje carregam um profundo significado espiritual.
porque acima dos querubins existe um trono. Ezequiel capítulo 1, versículo 26. O profeta, que também era sacerdote, Ezequiel capítulo 1, versículo 3, estava familiarizado com aqueles objetos do templo, mas foi naquela revelação divina que sua mente foi levada a compreender o real sentido de todos aqueles objetos, os quais ele e seus pais viam e lidavam todos os dias. Tudo o que o Senhor colocou na sua palavra nos reserva significados poderosos e especiais. E não precisamos ser profetas para entender as profundas, mas simples revelações de Deus, pois Ele deseja se revelar a nós por sua palavra e fazer de nossa vida santuário do Deus vivente. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. O templo levou 7 anos para ficar pronto. Os palácios levaram 13 anos para serem concluídos. Enquanto vivemos, este é o tempo que Deus tem para fazer a sua obra em nós. O grande oleiro aguarda nossa entrega voluntária, a fim de nos moldar e nos encher do seu espírito. Assim, seremos transformados em pedras de valor, lapidadas por dentro e por fora, preparadas para comparecer diante da sala do trono da majestade dos céus, tendo sido justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Hoje, a nossa maior necessidade não é a de belas e caras construções. A nossa maior necessidade é de um reavivamento da verdadeira piedade, e a maior necessidade do mundo é a de ser alcançado por esse reavivamento. Permitamos que esta obra possa mostrar seus resultados na nossa vida e na nossa casa, e nem as maiores edificações do mundo poderão superar o brilho da Igreja do Deus vivo a declarar, por preceito e por exemplo, o Senhor logo vem. Oremos, amados. Pai Celestial, como é maravilhoso ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Como é lindo e como enche o nosso coração de alegria quando conseguimos fazer esses links entre um livro e outro, porque são esses ensinamentos que nos conduzem ao Teu conhecimento de um Deus que não muda e que em cada detalhe nos ensina a manter os nossos olhos no céu, pois era esse o objetivo do santuário, manter os olhos dos adoradores no céu. Tudo ali era uma sombra da realidade. E cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós no mais santo lugar e que esta obra está prestes a ser encerrada. Pai de bondade, nos conduz ao verdadeiro arrependimento e ao verdadeiro reavivamento. Esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, Santuário de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.